aí, gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço e eu trouxe a Tuane para conversar um pouquinho comigo no dia de hoje. Tudo bem, Tuane? Tudo bem, e você? Tudo certo. Como é que tá? Tu aí de São Paulo, né? Isso, tô aqui em São Paulo. Tá muito frio Hoje, aí ou tá quente? hoje não, essa semana tava muito frio, hoje tá calor, tá uma temperatura boa. É, aqui, o frio do paulista e do gaúcho é diferente, né? Sim, e do mineiro também, porque eu era de Minas. É. Lá em Minas é muito calor e aqui é muito frio. Então tem hora que eu ainda sinto essa diferença de temperatura. Tá, antes da gente começar o nosso papo, quero te fazer uma pergunta. Lá em Minas, já me falaram que o pão de queijo de verdade não leva polvilho, é verdade? Eu não sei, porque eu sou muito ruim em cozinha. É? Mas o pão de queijo de lá é bem diferente do daqui. Ah, eu imagino. Eu tenho uma professora que mora lá em Minas e ela me falou que é só queijo no pão de queijo, não tem polvilho e é outra coisa, é outro gosto totalmente diferente. É, outro gosto totalmente diferente. Quando eu vim pra cá, eu achei muito difícil essa questão da comida. Foi difícil procurar lugares que eu achava comida boa. Açaí foi muito difícil. É bem diferente a comida paulista da mineira. Tu diz pela questão de tempero, de tudo ou do que mais? Sim, de tudo. De tempero, de qualidade da comida mesmo, é bem diferente. Parece ser O uma comida açaí mais não tem industrial, gosto. né? É, o açaí daqui não tinha gosto. Sério? Meu Deus do céu. Se a Foi gente difícil pensa achar. isso, imagina o pessoal lá do norte que tem o açaí de verdade, né? É verdade. Deve ser totalmente diferente. Mas enfim, vamos lá. Te apresenta pra mim e pra quem tá nos ouvindo quem é a Tuane. Meu nome é Tuane Pinambás, eu tenho 32 anos, completei esse ano agora. Eu sou advogada, fiz faculdade de Direito e eu sempre achei que eu ia fazer concurso. Só que quando eu saí da faculdade, eu já trabalhava, não na área, e eu falei, eu vou sair do emprego e vou procurar um emprego na área. E quando eu estudei para o OAB, eu estudei muito tempo, então parece que eu perdi aquele time ali de estudar. Eu falei, eu não dou conta de estudar para concurso agora. E aí eu saí do emprego e fui trabalhar numa empresa de leilão. Nessa empresa de leilão a gente fazia leilão de imóvel, de veículos, tanto para judicial quanto para particular. Mas eu trabalhava na área do judicial. E aí eu falei, pelo menos eu estou em alguma coisa da minha área. E continuei trabalhando ali, fiquei lá por alguns anos. Essa parte do leilão, deixa eu te perguntar, essa parte do leilão também pega na licitação ou não? Pega, lá tinha parte também de licitação, mas eu não trabalhava na parte da licitação. Mas tem toda uma área lá que faz licitação, por exemplo, para prefeituras e para conseguir pegar esses leilões de algumas caixas, bancos. Então, fazer esse leilão para pegar dessa parte. O meu era judicial. Então, o próprio juiz nomeava o leiloeiro, a gente respondia as nomeações e ele dava. Normalmente, eram bens que estavam com o próprio proprietário ainda. Casos Entendi. que ainda o proprietário não tinha saído, depois que passava, né, demora um tempo, assim, até o juiz liberar para poder pedir para eles saírem da casa ou pedir para entregar o carro. Então, eu trabalhava mais nessa parte do judicial mesmo. Mas Tá. tem, sim, a licitação, a prefeitura, os bancos, tudo lá. Tá, entendi. E daí como é que tu chegou? Continua a tua história pra mim que eu te interrompi, desculpa. Não, sem problemas. E eu tenho uma prima que trabalha no banco. E ela ficava, todo dia, quando eu falava com ela, né, eu reclamava, falava, eu preciso de ganhar mais dinheiro. Aí ela falava comigo, é pro banco. E eu fiquei enrolando, porque na minha cabeça, se eu fosse pro banco, eu estaria perdendo a faculdade que eu fiz. E eu falei, nossa, eu fiz 5 anos de faculdade e eu não vou pra área. Então eu fiquei enrolando aquilo ali. E um dia eu falei com ela de novo e ela falou comigo, olha, eu não vou falar mais com você, porque eu já te falei várias vezes pra vir pro banco. Você não vem. Aí eu falei com ela, então eu vou. Aí ela foi ela era de Divinópolis, né, ela é de Itaúna também, mas trabalhava em Divinópolis, que é lá pertinho, e a prova faz em Divinópolis. Ela falou comigo, olha, isso era uma sexta, um sábado, e ela falou, vai ter uma vaga na minha agência semana que vem. Eu falei, como que eu vou fazer essa prova até semana que vem? Aí eu procurei e falei, vou fazer a CPA 10, que era a mais tranquila, e fiquei estudando direto. Aí numa sexta-feira, que foi a próxima sexta, eu fui lá e fiz a prova. E eu já levei no currículo escrito que eu tinha CPA 10. Porque eu falei, se eu passar, eu já passo lá e vou deixar o meu currículo. Claro. E aí eu passei na CPA 10, já desci a rua, que era pertinho, e entreguei meu currículo lá pra moça no dia. Aí ela falou comigo, não, vou te chamar para um bate-papo, e fui embora. No outro dia, um moço de Itaúna, um gerente de Itaúna lá da agência, que era da minha cidade, me chamou para um bate-papo.
E aí ele gostou de mim, que também foi uma indicação dela, ele gostou de mim. E no outro dia ele já me ligou e falou, olha, deu certo. Não pede demissão ainda, mas você pode aguardar, que é só o RH liberar, que vai dar certo. E nisso eu fiquei assim, nossa, eu tô 3 anos aqui, eu vou sair para ir pro banco se eu não conseguir, se eu não dar conta. Mas ao mesmo tempo eu falei, não, eu vou conseguir. E pedi a demissão lá no leilão onde eu tava. Sim. E depois, essa moça também de Divinópolis me ligou para um bate-papo, mas aí eu falei com ela que como eu tinha conseguido em Itaúna, era a minha cidade, eu preferia. Hoje eu tenho outra visão. Eu achei depois que trabalhar na própria cidade é mais difícil do que trabalhar numa cidade que não é sua. Porque Por que você tu acha isso? conhece. Porque como você conhece as pessoas da cidade, no começo eu ficava com vergonha de oferecer. Até eu acostumar, às vezes chegava alguém lá que eu conhecia, eu falava, nossa, como que eu vou oferecer para essa pessoa um seguro, um consórcio? Se essa pessoa falar não, então eu ficava com essa preocupação, assim, eu vou passar vergonha. E eu não gostava de oferecer para quem eu conhecia. Sim. E fora os favores, né? Que todo mundo chega e fala, você pode descer esse cheque aqui para depois passar para mim? Coisa que a gente não pode fazer, mas como a pessoa te conhece, ela acha que pode te pedir aquele favor ali. Então, eu achei melhor não trabalhar na própria cidade. Sim, eu fiquei lá um ano. Só para eu entender, é uma cidade pequena, né? Eu conheço são 100 mil habitantes. Eu conheço as cidades porque eu trabalho com licitação atualmente, tá? Mas eu só não sei a quantidade de pessoas que moram nessas cidades. Lá em Itaúna são 100 mil habitantes. Não é muita gente, né? Não é muita gente. E parece assim que você conhece sempre as mesmas pessoas, né? Você só vê 20 mil ali, sempre na sua vida toda. Sim. Eu tinha essa percepção, mesmo no banco. E todo mundo ainda pergunta, você é daqui? Você é filho de quem? Cidade pequena tem isso, né? Tem isso. Tu nunca é a Tuane, né? Tu é a filha de tal pessoa. Isso, exatamente. E aí, o meu nome é Tupinambás, né? O sobrenome. E lá na minha cidade é só minha família. E é uma família conhecida. Então, todo mundo sempre associava a alguém. Falava, você é Tupinambás. Você é neta de não sei quem, que tinha uma loja. Ou sobrinha de um médico. Sempre me perguntavam assim. E ainda por cima, não entrando em política, mas a minha família lá, elas são muito de esquerda. E eu não sou. Então, todo mundo chegava para mim e falava, você é atleticana, por exemplo, porque lá todo mundo é atleticano. Você é petista. Aí eu tinha que explicar tudo. E aí era muito constrangedor. Eu achava ruim, sabe? Então eu não gostei dessa parte, não. Mas eu fiquei 1 ano lá, trabalhei como agente de negócios, né? Entrei nesse cargo inicial lá do Banco Itaú. Depois, quando deu 1 ano, uns dias antes de 1 ano, a minha chefe chegou para mim e me perguntou, falou assim, tinha uma promoção para líder de tesouraria. Ela falou comigo, você quer ir para líder de tesouraria? Mas quando eu entrei, na minha cabeça, eu queria ser gerente Uniclass. Porque aqui em São Paulo, a gente tem áreas que nem imagina que existe dentro do banco, tem muita oportunidade, tem diversas coisas. Mas lá no interior, na nossa cabeça, a gente só conseguia crescer dentro de agência. O máximo que a gente chegaria é um gerente geral de agência. O gerente Uniclass já era um cargo assim muito top, né? Então, na minha cabeça, eu só queria isso. Eu queria ser gerente Uniclass. E quando ela falou comigo de líder de tesouraria, eu fiquei meio abalada. Eu falei, e agora? Porque eu queria muito uma promoção, mas eu não era o cargo que eu queria. E aí eu conversei com várias pessoas. Aí eles falaram pra mim, olha, eu acho que se você for pra carteira, gerente Uniclass, você vai conseguir. E se você for pra líder, você vai ter um desafio maior. Porque você trabalha muito bem sozinha, mas você é individualista. Sim. Você não é tanto de equipe. E aí eu acho que, mesmo sem querer, eu encarei aquilo como um desafio. E eu falei, vou ter que melhorar nisso, porque alguém tá me falando que eu não sou, né, não tô tão boa nisso. E eu peguei, aceitei, fui pra entrevista, passei. Aí quando eu passei, eu fui trabalhar em Divinópolis. Aí eu trabalhei mais um tempo em Divinópolis. Só que essa agência em Divinópolis, eles recebiam muito boleto. Então o pessoal ficava falando assim, essa agência é lotérica, não dá pra vender produto, é uma agência que daqui a pouco vai fechar. E muita gente falou comigo, não vai. Se for, você vai estragar sua carreira, você tá indo pra uma agência que não é boa, que depois vai fechar. E na época eu lembro que eu ainda brinquei assim, mas você acha que eles vão me mandar pra Nova Serrana? Porque Nova Serrana era o lugar que todo mundo queria trabalhar. É uma praça muito boa. E eu falei, óbvio que eu não vou conseguir de primeira, né, ir pra uma agência grande, pra uma praça boa. Eles não vão fazer isso.
E fui para essa agência de Divinópolis. Quando eu estava lá, tinha uns 4, 5 meses, eles anunciaram que a agência realmente ia fechar. Uhum. E eu falei, vamos ver o que vai ser de mim agora. Conversei com o meu regional na época. Ele falou, não, a gente tá vendo um lugar para te enviar, não preocupa. Vai ser perto aqui, tô vendo com o seu gestor. E teve um dia que eles me chamaram e falou, você vai para Nova Serrana. Eu falei, não acredito. Fiquei muito feliz, porque era um lugar que todo mundo queria trabalhar. Foi comemorar de noite. É, isso mesmo. E aí eu fiquei lembrando disso, que desde o começo eu falava, né? Eles não vão mandar para Nova Serrana, porque era onde eu queria ir. E aí eu falei com ele, eu falei, não tô, com o meu regional, eu falei, não tô acreditando, eu quero muito ir, vai ser ótimo. Aí eu fui para Nova Serrana, e quando eu fui para Nova Serrana, até cheguei lá, a primeira coisa que eu falei foi isso. Eu falei, gente, era o meu sonho trabalhar aqui, então eu vou dar o meu melhor, porque eu quero ter uma próxima promoção para GA. E por muitas vezes eu fiquei pensando, será que era... que o líder de tesouraria no Itaú, ele é um cargo que ele tem que cuidar dos caixas eletrônicos, ele tem que cuidar dos ANs, e ainda por cima ele tem que contar dinheiro, tem a meta. Então é um cargo muito puxado. Tá, mas esse cargo... Desculpa te interromper, tá? Eu vou te interrompendo muitas vezes no nosso papo para tirar minhas dúvidas. Esse cargo é um cargo que vai ser extinto algum dia ou tu acha que não? Eu acho que sim. Que eu vejo que os caixas das agências o pessoal já tá tirando um pouco, né? Eu entrei agora no ramo bancário, tá? Eu ainda não tô trabalhando num banco, tô buscando oportunidade, mas eu já me certifiquei em CPA 20, que foi uma coisa que eu baixei a cabeça e estudei muito, e eu tive um pouquinho mais de tempo ali, 2 meses eu peguei para estudar, e eu fui fazer a prova e passei, de primeira assim também, sabe? Então foi algo que eu vivi e foquei naquilo ali, assim, 24 horas por dia. Eu acordava estudando e dormia ouvindo podcast de CMN, entendeu? De CVM, de SUSEP, de tudo. Isso mesmo. Então, eu conversando com pessoas do ramo, eles me falaram que é bem possível que algumas agências acabem fechando e acabem tirando os caixas, entendeu? E eu fico pensando, será que alguns cargos da agência física vai acabar sendo extinguido por causa da tecnologia? Com certeza. Lá no varejo, não é tanto. Aqui em São Paulo até acho que sim, mas lá em Minas ainda não. Mas já tem toda essa conversa de tirar o LT da agência e colocar algumas empresas, por exemplo, Prosegur, Protege, Brinks, que vão fazer esse abastecimento, uma coisa terceirizada mesmo. No Personalité, ainda vou chegar lá, mas aqui no Personalité não tem mais o cargo de líder de tesouraria. Só em agências muito grandes. E também é um cargo um pouco diferente lá do varejo, porque no varejo o líder de tesouraria tem meta. E aqui no Personalité o líder de tesouraria não tem meta. Tu trabalha no Personalité hoje em dia? Hoje eu tô no Personalité, sim. E aí, quando eu fui para Nova Serrana, eu encontrei um gestor fantástico. E esse gestor falou comigo, qual que é a sua dificuldade? E eu falei, né, eu trabalhar em equipe, levar a equipe comigo. E ele falou, qual vai ser seu próximo passo? Eu falei, eu quero ser gerente de agência. Ele falou, então tudo bem, então eu vou pegar na sua mão e a gente vai caminhar e você vai conseguir tirar esse gap seu. E no final, quando eu saí, ele até brincou comigo, ele falou, quem foi seu gestor antes, se tiver agora, não te reconhece, porque você mudou muito. Você conseguiu, se abriu, né, para pegar isso que eu te disse, o que outras pessoas também te disseram, e conseguiu evoluir nisso. Eu fiquei lá lá em Nova Serrana um tempo, quase um ano, e ele me ajudou muito nessa questão. Só que chegou ele mesmo falava comigo, chegou num momento que eu não cabia mais no cargo de líder de tesouraria. Eu não queria mais o cargo, e eu me sentia que eu podia ser mais. Então, eu falei assim, eu vou tirar a CPA 20. Porque quando eu tirei a 10, eu falei, na outra semana eu vou tirar a 20. Como eu entrei no banco, acaba que a gente fica confortável ali, se acomoda, e eu não tirei. E aí eu falei, eu quero ir para alta renda, vou tirar a CPA 20. Tirei a CPA 20, quando deu um ano de cargo, entrei na POC, que é o Carreiras Internas do Itaú, e eu comecei a me inscrever em todos os cargos que tinham. E aí eu vi lá, gerente de atendimento Personalité. Aí eu falei, o que faz um gerente de atendimento no Personalité? Porque até então, na minha cabeça, o Personalité eram os clientes, que cada um tinha seu gerente de carteira, não precisava de ter o AN, nem mais ninguém.
próprio gerente de carteira resolveria tudo ali para a pessoa. E aí eu comecei a procurar no LinkedIn, até então eu não usava muito o LinkedIn. E aí eu comecei a entrar no LinkedIn, alimentar a minha rede, procurar pessoas, e eu achei uma moça que também era líder de atendimento personalité. Aí eu perguntei ela o que ela fazia, como que era a rotina, ela me explicou, e eu vi que era igual o gerente de agência no varejo. E na época eu falei, então eu vou me candidatar para CGA no personalité. E teve gente que falou, ninguém do personalité vai contratar um líder de tesouraria do varejo para ser líder de atendimento no personalité. Tu sabe que até foi um episódio que saiu no Coalando já, que foi com o Leonardo. Ele trabalha no Itaú Personalité também aqui de Porto Alegre. E ele Sim. começou sendo estagiário no Itaú Laranja, que é o Itaú tradicional, né? E ele pensou, cara, eu quero ir personalité, e aí abriu uma vaga. Não, desculpa. Ele queria ir tanto pro personalité que ele começou a procurar vagas, e ele falava com os colegas dele, e todo mundo falava, cara, tu é estagiário, tu não vai conseguir nunca, é impossível ter esse salto, né, tão grande. E ele pensou, cara, mas e se eu conseguir a vaga e entrar direto por lá, né, não ganhar a promoção? Ele acabou conseguindo a vaga, entrou no personalité e hoje em dia ele trabalha no personalité. Então ele saiu de estagiário do Itaú Normal e foi pro personalité. Foi uma coisa muito legal que ele fez, né? É muito legal. E teve gente, né, que falou assim, nossa, mas você vai sair de líder de tesouraria, que não sabia ainda, né, antes de divulgar, falou, você vai sair de líder de tesouraria do varejo para ir para assessor no personalité? Compensa? Eu falei, mas eu não vou como assessora, eu tô indo como líder de atendimento, é uma promoção. E aí muita gente começou a me procurar, falar, como que você conseguiu essa transição? A gente achava que era impossível. E realmente não é impossível. E depois que eu cheguei no personalité, eu percebi que quem senta na cadeira do varejo, senta em qualquer lugar e consegue se dar muito bem aqui no personalité. Mas por que tem essa diferença? Por que existe esse muro entre o varejo e o personalité? Não que o personalité ainda assim é um varejo, né? Mas é um varejo de alta renda. Isso. Porque eles consideram assim, o varejo, né? O varejo média renda ali, que seria o Uniclass, e aí depois já considera o personalité como alta renda. E é muito diferente, porque enquanto no varejo o cliente chega e a gente só preocupa com a venda, claro, a gente preocupa com o cliente, mas assim, vai ter que abrir uma FQ, por exemplo, o cliente tem uma demanda. A gente instrui ele a ligar na central, por exemplo. Mesmo que ligue junto com ele, mas fala, olha, vamos ligar na central, ou você liga na central, e foca mais em venda no varejo, porque é muita pressão. FQ? Desculpa. FQ é como se fosse uma demanda mesmo, uma ocorrência. Tá. Então é abrir uma ocorrência para o cliente. Aqui no personalité, a gente faz tudo para o cliente. Então, assim, é uma agência que o cliente chega e tem água, tem café para ele. É realmente muito diferente o tratamento ali. O banco foca muito na NPS, que é a pesquisa de satisfação. Então, é mesmo o atendimento do cliente que é a centralidade. E quando, por exemplo, o cliente chegou e falou, olha, eu estou com uma demanda, eu preciso que vocês abram para mim uma ocorrência. A gente mesmo vai abrir ali, a gente tem todo o canal para falar, a gente faz tudo para o cliente. Então, a diferença é essa. Quando eu entrei, eu falei, não parece o mesmo banco. Muda muito por causa do segmento. Em questão de metas, em questão da cobrança, da forma de trabalho. Eu acho, assim, o alta renda é outro mundo. É bem diferente. Mas no varejo eu aprendi muito. Quando eu cheguei aqui, todo mundo falava comigo, calma que você está muito acelerada. Aqui no personalité a gente não é tão acelerado assim. Mas foi isso que fez eles quererem me contratar e que tá dando certo. Quando eu quis ir pro personalité, eu comecei a procurar todo mundo que era do personalité. E aí eu falei, olha, eu vou ter que dar a cara a tapa para eu conseguir. Fui atrás de regional no LinkedIn, fui atrás de gerente geral de agência do personalité e fui perguntando, sabe quem que é essa vaga? Eu me candidatei nas vagas, na carreira interna, mas eu queria falar com o gestor da vaga, que eu sabia que ia aparecer lá 100 candidaturas e eles iam preferir quem era do personalité, porque era isso que já tinham colocado na minha cabeça. E eu fui atrás, procurei regional, procurei gerente geral de agência, procurei todo mundo no LinkedIn e fui perguntando de quem que era a vaga.
Aí um moço me respondeu, falou, olha, a vaga é de tal pessoa, procura ele. Aí eu procurei, chamei no Teams, e ele falou comigo assim, realmente a vaga é minha, mas eu não tô na agência, na segunda eu te chamo. Aí eu pensei, ele não vai falar nada comigo, né? Mas na segunda-feira ele me chamou, a gente bateu um papo, foi bem legal. E eu falei com ele, depois você me dá um retorno? Ele falou, olha, eu gostei muito de você, é o perfil que eu tô procurando, eu já vou marcar com o regional. Marcou com o regional, aí o regional conversou comigo um tempinho, eu não sabia se ele tinha gostado muito ou não de mim. E assim que a gente desligou, eles desligaram pro meu gestor atual do varejo. Falou que tinha gostado muito de mim, que era o perfil mesmo, perguntou as minhas notas. Lá no Itaú a gente tem o Decola, que é onde mede a gente, né, sobre as metas, tudo, perguntou sobre essas notas. E eu sempre batalhei para CN5, que é o máximo que tinha. Então ele falou que as minhas notas estavam ótimas, explicou tudo para ele. É difícil bater essas metas. Um exemplo, eu fico pensando, se um mês eu não bati a minha meta, eu já vou ser desligado da empresa? Não. Você consegue, por exemplo, você pode ser de N. A maioria das pessoas fica ali entre N3 e N5. Então, o N3 não é uma nota boa, é uma nota média ali. Tem vezes que você não vai conseguir ser N5, mas você consegue ser um N4, por exemplo. E no final vai ter uma média disso. Aí você pode ficar abaixo do esperado, dentro do esperado ou acima do esperado. Isso é o Evolui, que é uma vez por ano. Se você ficar abaixo do esperado, aí tem lá, se você preparar a saída, realocação, como que funciona, né? Que é uma coisa que eles não divulgam pra gente mais. A gente só sabe se a gente está dentro, abaixo ou acima do esperado. Mas dentre eles lá, os gestores, né, o RH, quem vai resolver, eles fazem todo esse mapeamento. Então, às vezes, você não teve um ano tão bom, mas você conseguiu ficar dentro do esperado. Ou mesmo abaixo do esperado. Para você ser promovido, você tem que estar dentro ou acima com prontidão. Não adianta também você estar muito bom, ficar acima e o seu gestor achar que você ainda não está preparado. Se você ficar sem prontidão, você não vai conseguir ser promovido também. Mas também, claro, isso depende de instituição para instituição, né? Mas no caso do Itaú, um exemplo, eu não consegui bater a meta esse mês. Eu posso chegar no meu gestor, falar com ele, como é que eu faço para bater a meta? Me dá umas dicas, me dá uma ajuda? Claro, a intenção do gestor é essa. Hoje, como no meu cargo de gestão, eu falo muito isso com as meninas, que eu tenho 3 assessoras e uma líder de tesouraria. E eu falo, a líder não tem meta, né? E quando eu vim pro Person, elas não estavam batendo as metas. E eu vi que era falta, às vezes, de um direcionamento, porque elas estavam sem o líder. Mas o que é esse direcionamento? É no caso de tu falar assim, vende tal produto, ou não é bem assim? Não é bem assim. Porque cada pessoa tem o seu perfil. O meu perfil, por exemplo, eu sou muito acelerada. Então, eu vou tentar vender, eu vou ali, vou desesperar e vou fazer. Teve até um episódio que o meu gestor do varejo, quando eu fui, eu gostava muito de renegociação. E ele falou comigo, ele falou, olha, a gente está muito ruim em renegociação, eu preciso de bater essa meta. Eu falei, nem que seja a última coisa que eu faço, eu vou bater a meta dessa agência. Eu me prejudiquei em outros produtos, claro, porque eu não dei tanta atenção, mas eu consegui bater a meta da agência. E aí eu até falei com ele depois, eu falei, olha, eu não quero mais, porque eu tive que me sacrificar demais para conseguir bater a meta da agência. E voltei ao meu normal de fazer todos os produtos, mas naquele mês que eu me propus aquilo, eu fiz. E cada pessoa é de uma forma. Eu sou muito competitiva e vou muito nessa de desafios. Tem gente que suponhamos, você é uma pessoa que trabalha bem, que bate as suas metas, mas que você precisa de um direcionamento. Eu tenho que te falar todos os dias, olha, preciso que você faça isso, preciso que você faça aquilo. Te dá uma motivação todo dia, vamos, e o que você quer que eu te ajudo? Tem gente que não precisa dessa motivação, que já é motivado, mas que precisa do direcionamento. Por exemplo, eu saí de férias. Às vezes a pessoa ficou sem o direcionamento ali e ela fica tão desesperada querendo ir atrás de tudo que ela não consegue fazer nada. Então, ela é aquela pessoa que eu tenho que pegar na mão dela e falar, vamos por aqui primeiro, agora vamos por aqui. Agora que você já fez isso, você precisa de outra meta. E ir levando a pessoa. Então, cada pessoa, o gestor tem que ver como que essa pessoa é. Foi uma coisa difícil para eu aprender. Eu acho que o mais difícil da gestão é isso, saber como que você vai lidar com cada pessoa. E foi difícil para eu aprender, agora que eu estou aprendendo, eu fiz cursos de liderança, fiz o Lidero, do Rafael Toro, vejo muito coisas de liderança, leio livros,
para tentar entender isso. Mas cada pessoa você tem que levar ela de uma forma. Sim. Porque se você tentar todo mundo do mesmo jeito, você não vai conseguir. Certo. E outra coisa, você tem que entender que a pessoa é diferente de você. Foi também difícil para eu entender isso. Porque na minha cabeça, todo mundo tinha o mesmo gasto que eu, a mesma motivação, e eu podia agir daquela forma. Mas às vezes, se eu agisse daquela forma, para uma outra pessoa, era um ponto negativo. Então, você tem que aprender a lidar com cada pessoa ali. Mas em questão, por exemplo, esse mês a pessoa não bateu a meta, no outro mês, hoje eu tento conversar e falar, olha, você não bateu a meta mês passado, por quê? O que eu posso te ajudar nesse mês para você conseguir? O que você acha que está faltando? Para conversar com a pessoa mesmo. Mas não é, por exemplo, eu não bati a meta esse mês, eu vou ser demitido. Não, você tem o ano inteiro para fazer ali a sua carreira, para você ficar bem no Evolui e tentar conseguir a promoção. Entendi. Eu sempre, como eu tô entrando nesse ramo bancário agora, né? Eu sempre fiquei com medo, assim, falando, as metas. E eu pensei, se eu não bater a meta um mês, eu já vou cair fora, porque eu preciso provar que eu tô no banco e provar o meu valor dentro do banco, né? Eu não posso só estar ali recebendo tudo certinho e não provar que eles estão pagando um bom funcionário para estar ali dentro, né? Sim. E eu sempre pensei, e eu continuo pensando, claro que você não vai ser demitido aquele mês que você não bateu meta. Mas às vezes, é o que você falou, você tem um valor ali, que um mês que você não bateu meta, você perde seu valor para as pessoas. Porque é muito números. Então, se você for bom todo mês, você está provando realmente que você está pronto, que você é bom, que está tudo certo. Mas às vezes, um mês não bateu meta, 2 meses não bateu meta, você mesmo já começa a falar, eu não consigo mais bater meta. E aí você vai para baixo. E quanto mais para baixo você vai, mais difícil fica. Mais para baixo vai, né? Isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então, a gente tá falando de metas, números, mas eu não tô conseguindo ainda pegar na mão isso, visualizar exatamente, tá? Me dá um exemplo, vamos dizer. Eu sou teu funcionário, tu é minha gestora, tá? A minha meta esse mês é vender 3 previdências, fazer 4 empréstimos. É assim que funciona? Como é que funciona isso? Isso, todo início de mês a gente recebe uma planilha com as metas, né? Só que o que acontece? Cada pessoa, cada cargo tem uma meta. Então, se você é gerente de carteira, igual aqui no Personalité, tem um gerente 1 e tem um gerente 2. Mas eles são 5 gerentes. Pode ser que cada carteira vai ter a sua meta, porque o banco faz um dimensionamento da carteira. Então, por exemplo, o gerente ali vai ter uma meta de previdência, o outro vai ter outra. Tem a meta de consórcio, tem a meta de crédito. Aqui no Personalité não tem de capitalização, mas no varejo tem. Aqui no Person é muito investimentos e seguro. Então, você tem a meta de seguro. E, às vezes, assim, você fez um seguro de residência, você fez um seguro de automóvel, um seguro de vida, um seguro pet, seguro cartão. Tudo vai entrar na sua meta de seguro. Mas o banco dimensiona o que você tem que bater. Agora, no meu caso, eu não tenho meta. A minha meta depende da meta das minhas assessoras. Então, e do meu líder de tesouraria também. A minha nota é a nota delas, como é um cargo de gestão. E no cargo delas, elas têm que vender seguro pet, seguro cartão, conectividade, que é manter o cliente ali, né, relacionamentos com clientes, e só. Aqui no Personalité é bem mais tranquilo. Mas daí essas prospecções, é o banco que te entrega? É tu como gestora que entrega? Ou o Alvin Rabin que eu te falei passando? Ou é o funcionário que tem que fazer a prospecção do lead? No caso do gerente, para conta e para investimento, eles têm que fazer a prospecção de um cliente que está fora. Agora, no caso das minhas assessoras, são clientes que estão dentro. Elas só conseguem vender para a gente que já é cliente. Então, a gente depende muito dos gerentes de conta. Porque eu dependo que ele traga contas novas para a gente ter para quem fazer produtos. Entendi. E aqui no Person é muito o que faz sentido para o cliente. Não é aquela coisa de, nossa, eu preciso dessa meta, então eu vou fazer isso aqui para o cliente. Não, a gente realmente vê o que o cliente precisa, o que faz sentido. E os assessores têm as metas de produtos bem menores. Porque quando é no varejo, a meta deles é tudo. Então, tem meta de consórcio, mesmo sendo para a AN, não só para o gerente de carteira, tem meta de tudo. Por isso que muita gente acha que no varejo é mais puxado do que aqui no Personalité. Por causa dessa diferença de metas e, consequentemente, a diferença da cobrança. Sim, com certeza. Hoje em dia, tu indica para alguém que está
meio que perdido assim, não sabe para onde ir, estudar certificações financeiras e entrar no banco? Indico. Eu falo assim, mudou minha vida. Porque, querendo ou não, no banco você tem ali PL, que é um valor que você recebe de uma vez maior, então você consegue guardar aquele valor. Porque eu tenho muito, mesmo trabalhando no banco, eu tenho muita dificuldade de guardar dinheiro. Eu estou estudando agora para o CFP, fiz o CEA, mas para ser, né, planejadora financeira, mas eu ainda tenho essa dificuldade. Então eu acho, por exemplo, quando eu recebo uma PL, eu consigo fazer uma viagem internacional. Deixa eu te perguntar agora que tu falou que tu fez o CEA. Tu usa HP12C diariamente? Não, Não. eu não uso no serviço. É um A mito HP. que se usa ela diariamente? Aqui no banco, mesmo gerente de contas, eu não vejo ninguém usar. Porque o Sério? banco tem todo o sistema ali para fazer todo o cálculo pra gente. A gente não precisa de pegar e calcular manual ali. Mas e não dá meio, por exemplo, tu tá falando diretamente com o cliente, tu não precisa fazer um cálculo, mostrar pra ele, tipo, dar uma credibilidade maior? Aí eu acho que já vai ser o especialista em investimento, que aí Ah, seria no tá. Ion. Porque o que acontece? Por mais que ele tenha um gerente de conta, tem eu como gerente de atendimento que vai falar de investimentos com ele, se for uma coisa muito, por exemplo, vou investir em fundos, vou investir em ações, ele tem o especialista da conta. Então, todo cliente na conta dele tem o assessor que vai ajudar ele, tem eu de gerente de atendimento, tem o gerente de carteira, tem o consultor de seguros e tem o especialista de investimentos. Pode Sim, ser que o especialista de investimentos em uma reunião com o cliente vai pegar a HP e fazer uma conta ali para ele. Aí sim eu acho que vai dar credibilidade, que vai poder mostrar melhor para o cliente. Mas na agência mesmo a gente não usa. entendi. E a parte do CEA, tu achou muito mais difícil que o CPA 20 ou não? É bem mais difícil. E eu achava que o problema era os cálculos. Porque quando eu fui fazer o CEA, eu não sabia ligar HP. Eu falei, o que eu vou fazer? Mentira, tu foi sem saber Verdade. usar HP. Não. Quando eu comecei a estudar, né? Ah, tá. Pensei que quando tu foi fazer a prova do CEA, tu não sabia usar HP, bah, daí ia Não. ser. Aí era doida mesmo, né? Não, foi quando eu comecei a estudar. Eu não sabia ligar HP. E eu lembro, comecei a fazer o curso com o Toro, e o Toro falou comigo, não se preocupa, o problema não vai ser HP, o problema é a interpretação dos cálculos, e realmente foi a parte mais difícil. E para o CEA, para o CFP é a mesma coisa. Os cálculos do CFP já são mais difíceis. Eu fiz CFG também. Na CFG eu achei mais difícil que o CEA a prova, mas os cálculos do CFG, por exemplo, são muito tranquilos. O CFG é depois do CEA na escadinha da Ambima, ou não tem nada a ver? Isso. Na verdade, são provas distintas. O CFG é um requisito para você fazer o CGA e o CGE. Tá. Você não consegue fazer CGA e o CGE sem ter o CFG. O CGA e o CGE são certificações para ser gestor de fundos. Então, é uma prova um pouco mais difícil que o CEA. Tá. Mas não Tá. é o CEA, para quem, por exemplo, eu não tenho nenhuma certificação, eu preciso começar a trabalhar no banco. Você vai fazer o CEA. Porque é o requisito. Você não vai para essas outras provas. Depois que você tem o CEA, você vai para essas outras provas. Sim. Mas se eu quiser chegar lá hoje e falar, olha, eu não tenho CEA, eu quero fazer o CFG, eu posso fazer. Não tem nenhum problema. Entendi. Não é o requisito. Tá, Só que eu tem que ter o preciso CPA 20 para poder fazer as outras, digamos assim. Não. Você pode entrar direto e fazer o CEA. Sim, hoje em dia na Ambima tu pode fazer o CEA, mas caso eu não queira fazer o CEA, eu posso fazer o CPA 20 direto já, Isso. entrar no banco e fazer o seu CFG. Pode. Posso? Tá. Pode, sim. E aí, quando eu vim pro Personalité, eu não tinha o CEA ainda. Chegou aqui, eu vi que todo mundo tinha o CEA na minha agência. Eu falei, gente, não posso não ter o CEA, porque eu tava estudando CFP. Então, eu pulei direto do CPA 20 pro CFP. Eu não ia fazer o CEA. Só que quando eu cheguei aqui, que eu vi que todo mundo tinha, que era uma certificação muito importante, e que com o meu estudo do CFP eu conseguiria fazer o CEA, eu fui lá e fiz a prova do CEA. E continuei estudando pro CFP. Sim. E tu acha que o que a gente estuda para certificações ajuda alguma coisa no dia a dia bancário? Depois do CEA, eu acho que sim. No CFP, principalmente. Não a parte de cálculos, mas a parte teórica mesmo. Porque você começa a estudar ali sobre previdência, sobre fundos. No varejo, eu não usava isso, mas aqui no Personalité, toda hora chega um cliente alta renda que vai falar comigo de investimento. Ou que vai falar sobre previdência, várias coisas. Então, eu acho que sim, se você for mais a fundo ali, estudar os fundos de investimento, previdência, é coisas que você vai falar diariamente com o cliente. Fazer esse planejamento mesmo financeiro dele.
E quando eu comecei a estudar para o CFP, aí que eu vi mais ainda, consegui falar de seguro com o cliente, porque lá a gente estuda sobre seguros, fazer a parte lá de falar sobre sucessão, tem todo esse planejamento. Eu fiz a prova em julho, achei uma prova muito difícil, eu consegui passar em 3 módulos, que foi os 3 primeiros, são 7 horas de prova, então nos últimos 3 módulos eu não conseguia mais ler. Meu Deus, 7 horas de prova. 7 horas, são 4 horas de manhã e 3 horas da tarde. Meu Deus do céu. Então, de manhã é o módulo 1 e 2. O módulo 1 tem 54 questões e o módulo 2 tem 26. Pai, é pra cansar o cara, hein? É pra cansar. Eu saí da prova de manhã com a cabeça meio zonza. Eu não consegui nem almoçar pra voltar pra tarde. Eu perdi meu foco totalmente. Meu Deus do céu, eu não pensei que era tão grande, tão pesada a prova. Eu sabia que tu tinha que ter 5 anos, né, no mercado bancário. Isso, 5 anos de experiência e superior completo. E depois tu tem que ter também, se eu não me engano, tem que fazer um TCC, alguma coisa assim, não? Isso, é tipo um TCC. Você faz um plano financeiro, quando você passa, para eles têm que te aprovar para você poder pegar o selo e pagar a anuidade para ter o CFP. Mas daí depois não precisa fazer mais. Não, mas aí você tem que fazer, chama uns créditos. Depois que você passou na prova, eu não sei direito ainda, que eu ainda não me preocupei muito com essa parte, mas não sei, acho que de 1 em 1 ano ou 2 em 2 anos, você tem que fazer créditos, que são, por exemplo, você ir em uma palestra que vale crédito, você pegar certificações que eu falo assim, de cursos, isso vai valer crédito, você tem que manter isso aí para ir renovando o CFP, senão também você não faz novas provas. Mas se você não fizer os créditos, você perde a sua certificação. Então, você tem que fazer coisas para mantê-las. Sim, isso aí mostra o CFP é da Ambima também, né? Ou não? Não, o CFP é da Planejar. Da Planejar. Isso mostra ainda assim, né? Querendo ou não, mostra o quanto que as instituições estão preocupadas com a melhora do seu funcionário, né? Porque se não estudar, tu vai ficar trancado lá no CPA 10, entendeu? Poderia ter um monte de gente com CPA 10 sendo regional, podemos dizer assim. Mas hoje em dia, o CPA 10 perdeu muito valor dentro do banco, e o CFP, que é uma coisa assim, na nossa cabeça tão difícil de alcançar, já é uma normalidade para você conseguir ter cargos maiores. Eu tô vendo um monte de gente com CFP no LinkedIn. Isso, tem. Tá impressionante, assim, todo mundo tá fazendo. Porque, por exemplo, você tem um cargo de regional, pra você ter um cargo alto dentro do Ion, pra você ir pro private, tudo você precisa de CFP. Então, assim, eu tô desesperada para tirar meu CFP, porque agora eu vou fazer os outros 3 módulos que faltaram em outubro, que é a próxima prova, para conseguir ir para esses cargos, né? Para ir pro private, que é o que eu quero ir. Um cargo de regional não dá para ir direto, mas um cargo de gerente geral de agência para depois ir para um cargo de regional. Já estou fazendo, assim, vários caminhos, que é o que eu quero seguir. E todos precisam de CFP. Claro, não, mas vai dar certo sim. E uma pergunta, tu que entende mais do que eu sobre essas partes de certificações, qual que é a diferença da Ancor, da Ambima, daquela outra que tu acabou de me falar, que me fugiu o nome? Quantas empresas autorreguladoras tem, assim, de certificações? A Ambima são para os bancos, a Ancor são para os agentes autônomos. Então, por exemplo, você vai trabalhar num escritório como investidor, você precisa de ter ela. Aí já não seria mais o CEA. O CFG, igual eu te falei, CGA, CGE, são da Ambimas também, são também para áreas bancárias, mas para você ser gestor de fundos de investimentos. Aí tem o CGA, que é para gestor de ativos, que chama, e o CGE, que é para fundos mais estruturados. E tem o CFP, que é da Planejar. Você pode trabalhar tanto como planejador financeiro por conta própria, quanto em bancos. Por exemplo, para você ser um Ion Private, que é dentro do Ion, mas é o cargo de especialista 3, é obrigatório o CFP. Para você ir para o Private, você tem que ter o CFP. Então, eles já são para cargos maiores, mas é um requisito ali. Tanto que na lei, eu não sei se são 75% das pessoas, se eu não me engano, para estar no Private, o Private tem que ter 75% das pessoas certificadas CFP. Entendi. Então, é uma certificação que está crescendo bastante por isso, porque o ramo está crescendo muito. Entendi, mas ainda assim, por mais que esteja crescendo bastante, a quantidade de pessoas com essa certificação é muito baixa, né? Sim, o CFP, por exemplo, são 10 mil pessoas no Brasil. Sim. Que tem o CFP. Não é todo mundo, claro, que está no Brasil que trabalha no banco, mas pela quantidade de gente que trabalha no banco é muito pouco. Por exemplo, a CPA 10 tem mais de quase 500 mil pessoas certificadas.
CPA 20 cai quase pela metade. Metade, isso. Aí o CEA já vai, acho que, para 40 mil pessoas. Essa que eu fiz agora, CFG, são 8 mil pessoas. E o CFP, mas é porque são coisas diferentes. O CFP é bem mais difícil que o CFG, mas o CFP está chegando em 10 mil. Então, você já consegue ali abrir uma porta maior, né? O pessoal já olha para você quando você tem o selo CFP de uma forma diferente. Mas o CPA 20 hoje, tu tem que ter o CPA 20 para entrar no banco, obviamente, né? No alta renda, sim. Por exemplo, aqui no Personalité, a gente contrata com CPA 20. O CPA 10 ainda dá para você entrar no varejo, mas não dá para você subir muito ali. Então, não é é igual você começou com a CPA 20, você já fez uma coisa ótima, já entrou com um cargo melhor. Se você quiser entrar hoje como assessor, por exemplo, no Personalité, você já consegue. Mesmo eu não tendo experiência em bancos. Mesmo eu entrei em banco sem ter nenhuma experiência em banco. Eu nunca tinha ido para o mercado financeiro e eu entrei como agente de negócios, nem passei por estágio, porque eu tinha experiência. Agente de negócios seria o que tu faz ali no banco sendo agente de negócios? O agente de negócios hoje é multifuncional, ele faz tudo. Ele atende tanto na mesa quanto no caixa. Então, um dia você vai estar ali no caixa contando dinheiro, recebendo boleto, tentando fazer a venda no caixa. Outro dia você vai estar na mesa, vendendo ali um consórcio, atendendo o cliente, fazendo alguma demanda para ele. Mas você faz as duas coisas. Tá. Então você está preparado para ser gerente. A remuneração disso gira em torno de quanto, sabe me dizer? Não sei exatamente mais, mas eu acho que deve estar em torno ali de uns 4.500. E tem o ticket, tem todos os benefícios, né? E a PL acho que deve estar em torno de uns 10 mil ali semestral. A PL seria a comissão. A participação nos lucros, que você recebe ela a cada 6 meses. Tá. Claro, isso então, assim, tudo depende de instituição para instituição, né? Isso. Eu nunca trabalhei em outra instituição. Então, eu só sei, né, lá do banco. Mas eu penso que deve ser numa média ali. Em questão de cooperativas é muito diferente. Mas em questão de bancos, por exemplo, o ticket é sempre igual nos bancos, porque é da convenção lá, do sindicato. E esses cargos iniciais, por exemplo, o cargo de Uniclass com o cargo de Van Gogh. O cargo de Personalité com o cargo de Select. Mesmo que seja em bancos diferentes, eu acho que o fixo, a base ali é mais ou menos igual. O que vai variar são as variáveis mesmo, essa participação dos lucros, que cada banco faz a sua. Sim. Então, para quem está perdido e não sabe para onde seguir, te encarna no mercado financeiro, né? Vai tirar um CPA 20. Isso, tira um CPA 20, tira o CEA, tenta entrar no mercado financeiro, porque eu acho que é um ramo bom, tem salários bons, né? Igual eu estava falando. Você consegue pegar sua PL e fazer uma viagem internacional, ou guardar. Tem gente que vai guardando para dar entrada numa casa, comprar um carro. Eu acho que para quem gosta, é pesado. Assim, a gente tem muita meta, tem muita cobrança. O pessoal brinca, né? Falar que os bancários fica tudo doido. Mas eu acho que é um ramo que compensa. Para quem gosta de venda, porque na verdade a gente é vendedor. Sim. Tu sabe que eu sou vendedor também hoje em dia, né? Eu sempre fui um vendedor. Eu tenho meu podcast porque eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir as pessoas. Mas para eu conseguir convidar alguém para o meu podcast, querendo ou não, eu preciso vender o meu produto. É verdade. Né? Eu preciso vender o meu produto, que o meu podcast é legal, que a pessoa vai gostar de participar do meu podcast e que eu vou conseguir entregar alguma coisa para ela de alguma forma. Então, querendo ou não, eu preciso vender o meu podcast, assim como eu vendo também para conseguir tirar meu sustento, sabe? E eu vejo que a venda hoje em dia é tudo. Tudo que tu faz, tu vai estar vendendo alguma coisa. E eu amo conversar, eu amo... Assim, olha, sentar com alguém e conversar é a melhor coisa para mim. E quando eu comecei a estudar o CPA 20, eu comecei a ver pessoas falando como era trabalhar em banco, basicamente me apaixonei, sabe? Claro, aquela história, conto de fadas, assim, tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo não sei o quê. Claro, eu sei que existem os dias ruins também. Existem os dias que tu vai estar estressado, os dias que não foram tão bons, os dias que tu não bateu as metas. Mas isso é como tudo na vida, né? Não é tudo sempre mil maravilhas. E eu vejo que eu vou me dar muito bem trabalhando no banco. Por isso que eu estou tão entusiasmado e tão empolgado de entrar numa instituição financeira o quanto antes, né? Eu acho que quem tem experiência com venda, não só experiência, porque venda não é um dom, né? A gente aprende. Mas tem gente que tem o dom de vender. Então, quem tem experiência ou tem aquele dom de vender,
quer ir atrás, fazer cursos, igual o pessoal fala, porque os cursos são caros. Concordo que são caros, mas eu faço todos os cursos que eu posso, porque eu acho que isso faz muita diferença. Quando eu entrei no banco, eu não sabia nada. Nos meus 3 primeiros meses, eu falei, eu não vou conseguir. Quanto tempo tu entrou? Eu entrei no final de 2021. Vou fazer 3 anos de banco agora. E assim, eu achei que eu não ia conseguir mesmo. E eu tive uma amiga que já tinha 13 anos de banco e ela falou, não desiste que você é boa. Você vai conseguir sim. É normal no começo as dificuldades. Aí eu falei, olha, eu vou fazer cursos sobre venda, porque eu sou muito competitiva. Eu não falei, se uma pessoa consegue, por que eu não consigo? Então, fui fazer cursos e aí eu melhorei. Depois do 4º mês, sempre consegui ficar N5. No banco, você tem que ter 1 ano de cargo para ter uma promoção. Então, com 1 ano, eu tive uma promoção. Depois de 1 ano e 2 meses, eu tive outra promoção. Hoje, eu estou num cargo de gestão, né, de gerência, liderança, e eu não tenho nem 3 anos de banco ainda. Então, acho que depende muito você pensar mesmo, você é o protagonista da sua carreira, correr atrás, fazer os cursos, fazer tudo o que é necessário para você conseguir subir. Porque o banco é imenso e ele tem muita oportunidade. E não ter vergonha de falhar e de pedir ajuda também, né? Sim, e principalmente pedir ajuda para crescer. Igual eu te falei, eu fui atrás de pessoas, até hoje, né, dentro do próprio banco, eu tive que ir atrás de pessoas, pedir ajuda ali, para você falar, olha, eu quero ir para esse cargo, o que eu faço? O que você me direciona? Quais são os requisitos? É conversar. O meu gestor hoje também é um gestor que tem muita experiência, ele tem 20 anos, mais de 20 anos de banco, e ele tem muita experiência, ele é muito inteligente. Então, eu sempre falo com ele. Eu falo com ele, por exemplo, para ir para o private, o que você me ajuda a fazer? Você acha que hoje a minha gestão tá boa? Né? Você sempre vai ter um gestor. Então, sempre usar o gestor que você tem para poder crescer dentro da carreira, para ver quais são seus gaps ali, pegar na sua mão e te ajudar, porque a função do gestor é essa. Até porque, se tu parar pra pensar, né, o gestor quer que tu bata a meta. Porque Com se tu não certeza. bater a meta, ele não bate a meta dele. Não bate, porque a meta do gestor é a meta do vendedor, né? Do assistente, do assessor, do agente de negócios. Sempre tem uma meta ali, igual o meu gestor, ele tem a meta minha e ele tem a meta dos gerentes de carteira. Então, se um gerente não bate, e se eu não bato, que eu sou, né, minhas assessoras, no caso, não batem, ele tá péssimo. Vai diminuir PL dele, vai diminuir nota, vai ter uma pressão ali do regional. Então, todo mundo quer bater a meta. A vida de quem tá no banco é correr atrás da meta. E é difícil bater a meta. Tem meses que sim. Por exemplo, julho foi um mês bastante desafiador. Mas deu pra bater a meta. Mas é porque, igual eu te falei, você pode ficar N3, N4, N5. Ah, tá. Pra mim, bater a meta é quando você tá tudo ali. Você tá no N5, você conseguiu bater em tudo, aí a gente fala, nossa, eu consegui bater a meta. Ou no varejo, que é pontuação. Eu consegui a pontuação, deu tudo certo. Agora, quando você fica ali N3, você fez o trabalho, é claro, você tentou o máximo que deu, mas você, querendo ou não bateu a meta. Entendi. Entendeu? Entendi. Nem sempre você vai conseguir bater a meta. Quando a gente consegue bater a meta, é uma felicidade. Coisa porque boa. Tem o ranking ali, né, de agências, você tenta sempre estar entre as primeiras, porque quando você está bem, as pessoas te enxergam. E aí que você vai tentar uma promoção. Eles até brincam muito. Sempre posta no LinkedIn, faz isso, faz aquilo, porque quem não é visto não é lembrado. E aí a gente tenta sempre trabalhar isso para ser visto, né, para ter um próximo passo. Igual eu, como gestora, eu falo muito com as meninas, qual que é o seu próximo passo? Porque eu acho que quando você promove alguém, você conseguiu ali a sua meta na gestão. Não é essa pessoa é boa e eu vou tentar ficar guardando ela aqui para mim, vou barrar ela de uma promoção, porque eu sei que ela vai me ajudar a bater meta. Eu penso totalmente ao contrário, eu penso, se essa pessoa é boa, vamos dar uma promoção para ela. E aí eu vou trabalhando com as meninas isso, olha, qual que é o seu próximo passo? Mas a gente tem que ter os números. Então, sempre tem que andar uma coisa junto com a outra ali. Coisa boa. Coisa boa. Gostei muito de bater esse papo contigo. E eu quero saber, indo para a nossa reta final já, o que tu esperar para esse final de ano, que já estamos em agosto. A gente piscou, eu pelo menos pisquei e já está em agosto. Foi exatamente isso. Eu vim aqui para São Paulo em abril, já tem 4 meses que eu tô aqui. Só que parece que eu tenho um tempão já que eu tô nesse cargo. Foi muito rápido que passou mesmo. Mas, ao mesmo tempo, parece que a gente deu para viver várias coisas nesses meses, né? Igual de abril para cá, eu tirei a certificação CEA, eu fiz o CFP,
tô fazendo MBA, eu quero fazer inglês, eu vim para São Paulo, consegui um Meu novo Deus, cargo. mudou a vida. Aconteceu muita coisa, mudou minha vida inteira em 4 meses. Então parece que tem muito tempo, mas passou muito rápido ao mesmo tempo. Sim. E eu preciso de fazer esse ano ser muito bom, desde que eu peguei, né? Esse segundo semestre eu tô esperando muito dele. Porque o primeiro semestre eu peguei, já tava com notas que eu não podia mais mudar. Então eu não tinha muito o que fazer. Eu só tentei trabalhar bem ali nos últimos, os 3 meses daquele semestre. Mas esse semestre, eu espero que seja um semestre muito bom. Eu tô trabalhando muito nisso, porque eu quero ganhar o Gera, quero fazer alguma coisa para ficar bem, para quando chegar abril, né, com o meu ano de cargo, eu conseguir meu próximo passo. Então, eu Com tô certeza. muito focada nisso, em conseguir fazer um semestre muito bom. Com E certeza. você tá focada em entrar no banco, né? Eu tô focado em entrar no banco. E em estudar pro CEA. Porque eu percebi que, querendo ou não, é uma escadinha, né? O CPA 10, CPA 20 e o CEA. E Isso. basicamente os conteúdos são os mesmos, só vai acrescentando mais coisa. Então eu Só já acrescenta tenho. os cálculos. Eu já tenho 70% do CEA já. Isso. Então eu E não preciso. passar o tempo, porque você vai esquecer. Sim. Não esquecer assim, né? Ah, não sei mais fazer isso. Mas é porque, como é uma coisa muito teórica, que a gente não tá ali todo dia mexendo com aquilo, acaba que a gente vai esquecendo. E aí, se você deixar passar muito tempo, você vai ter que estudar tudo de novo. Sim. Então, se você fez o CPA 20, às vezes eu falo muito isso. Tem gente que fala assim, eu quero ir pro personalité, mas ainda não tenho o CPA 20 nem o CEA. Eu falo, corre, faz o CPA 20, que é uma coisa que você vai conseguir aprender mais rápido. Assim que você acabar, vai pro CEA. Porque aí você vai conseguir rapidinho ir e já vai, igual você falou, você já tem 70% do estudo na sua cabeça. Então é mais fácil. Quem tá com tempo já estuda pro CEA direto. Quem não tá, faz o CPA 20 e depois o CEA. Eu Mas preciso. vai conseguir entrar no banco. Agora eu preciso entrar no banco. Esse é o meu foco no momento, né? Entrar em alguma instituição. Entrando na instituição, eu já vou montar meu planejamento de estudos novamente. Porque, E hoje você pensa em entrar na área de investimento ou na área da agência mesmo? sendo sincero pra ti, eu entro até de office boy. Sendo É isso bem mesmo. sincero. Eu tô por entrar na agência, porque eu sei que eu estando na agência eu vou conseguir mostrar o meu valor e dentro disso eu vou conseguir evoluindo aos poucos dentro da agência, né? Porque E eu depois sei... que você tá no banco, desculpa te cortar, mas assim, o mais difícil, vamos dizer, é o entrar. Depois que você tá lá dentro, se você Exatamente. mostrar o seu trabalho, a meritocracia vai te ajudando ali a subir. Exatamente. É isso que eu ia falar. Tu complementou o restante da minha frase. Porque eu sei do investimento que eu faço em mim, das coisas que eu faço, né? Tipo, das coisas que eu já sei de como eu posso ajudar o banco. Então eu sei que se eu entrar no banco eu vou conseguir ajudar muito. Entendeu? Eu vou Sim, fazer conseguir bater as diferença, né? metas, eu vou conseguir vender, eu vou conseguir fazer tudo, até porque eu gosto de conversar com as pessoas. E eu não vejo nada mais, nada menos do que tu vender uma conversa, entendeu? Eu preciso... Você conhecendo o produto com a comunicação com o cliente ali, porque é relacionamento. O cliente, ele precisa daquilo, ele precisa do seguro, ele precisa do consórcio, às vezes precisa de um empréstimo. A questão é, ele tem um relacionamento melhor em qual banco? Qual gerente que está oferecendo uma relação melhor ali para ele? Qual gerente que atende ele na hora que ele precisa? Então, se você trouxer o cliente para você, ele vai fazer esse produto com você. Eu fui em algumas instituições do governo, né? Eu tinha conta um tempo atrás. E alguns anos atrás eu acabei ficando negativado e mal de dinheiro, etc. Fiquei com o nome sujo, né? E daí eu voltei nessa instituição que eu acabei ficando com o nome sujo e perguntei, olha só, eu quero voltar a ter um bom relacionamento com o banco, como é que eu posso fazer? Eu posso ter crédito, posso ter financiamento com vocês, coisas assim, tu acha que vai me liberar? Eu quero voltar a ter uma boa relação com o banco. E o gerente me falou, cara, aqui tu não vai conseguir mais nada. E eu fiquei, tá, e aí? Como assim não vou conseguir mais nada? Tu me recomenda não ter uma conta contigo, então? E ele, sim, não, aqui tu não, sendo sincero, tu não vai conseguir. E eu fiquei, mas isso aí não é o que um vendedor deve fazer, né? Nunca. Um relacionamento acabou ali, né? Você Acabou não ali. vai... Nunca não mais vou querer ter conta naquele banco, tu entendeu? por causa de uma pessoa. Então, como a gente está representando o banco, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você vai falar alguma coisa que não é, né, o banco que quer aquilo, e o cliente vai ficar na cabeça, olha, aquele banco não me quer, porque um gerente falou com ele dessa forma. Sim. Então, é a mesma coisa no cargo de gestão, que até que eu falei errada a palavra, eu já lembrei disso. Tem gente que fala, olha, depende muito da gestão.
para você gostar ou não de trabalhar no banco. Então é complicado, porque às vezes não é o banco, né? A gestora ali, o gestor está representando o banco. E como que um é difícil, é ruim e o outro é bom? Então, às vezes, você vai estar numa gestão que você gosta de trabalhar no banco por causa da sua gestão e tem gente que não gosta do banco por causa da gestão. Então, mesmo sendo gerente, sendo agente de negócios, que é principalmente quem está ali na ponta, que é o agente de negócios, a gente tem que trazer o cliente para a gente e criar esse relacionamento. E a comunicação, que é o que você estava falando, é totalmente importante. Então, você já chegando com esse espírito proativo de comunicação, é o que o banco precisa. Com certeza. Com certeza. Mas muito obrigado mesmo, de coração, por ter aceitado participar aqui do meu podcast, tá? E eu quero saber as tuas redes sociais e considerações finais. No meu LinkedIn é Tuane Tupinambás, meu Instagram também, Tuane Tupinambás. E minhas considerações finais é que você continua tentando, vai procurando cargo no LinkedIn de assessor no Personalité ou de agente de negócios no próprio varejo, que é mais pesado, mas você vai aprender muito. Com certeza você consegue entrar no banco nesses cargos iniciais, igual eu falei, lá dentro você vai crescendo. Eu cresci no banco, já tive 2 promoções em 3 anos, e eu faço de tudo para quando chegar abril ser minha 3ª promoção. Estuda para certificação, porque é uma coisa muito importante para o banco. Faz o CEA, depois quando você tiver com experiência, faz o CFP. Se você quiser ir para a área de investimento, porque quando você estiver lá dentro, que você vai ver realmente qual área que você quer, o que você mais gosta. Então, se quiser ir para a área de investimento, faz o CGA, faz o CGE, investe em MBA, cursos, investe em você. Todo mundo, né, quer entrar no banco, a pessoa investir em si mesma. Mas o principal que eu sempre fiquei na minha cabeça e sempre deu muito certo, seja protagonista da sua carreira. Se você for protagonista, for atrás, com certeza você vai conseguir ter mérito para subir de cargo dentro do banco e chegar onde você quer. Com certeza, com certeza. Isso que tu falou vale para tudo, né? Para tudo, né? Não só para o banco. Tudo. Para tudo na vida. A gente tem que baixar a cabeça e ir atrás, porque nada cai no nosso colo. Exatamente. Então, nada mesmo. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Coalando. Para tu que está nos ouvindo, vai chamar a Tuane no LinkedIn, vai seguir lá no Instagram também, me segue aqui no Instagram, me segue aqui também no YouTube, compartilha com teus amigos, tá bom? Se cuidem, um beijo, até uma próxima e tchau.